Presidente, Ariane da Nova Brasil FM. O senhor fala em dever de casa, que o governo precisa fazer o dever de casa para que a gente tenha, ou que o Congresso tenha condições de ajudar quando a gente pensa no desenvolvimento do país. Na sua avaliação, o governo não está fazendo o dever de casa, e o senhor falou também que as medidas agora anunciadas pelo ministro, como alternativa ao aumento do IOF, não devem ser bem recebidas. O senhor avisou ao governo. Qual foi o retorno que o governo deu ao senhor? Primeiro importante aqui dizer que não existe política estruturante nem política de ajuste fiscal se o Executivo não participar dessas medidas. O Congresso tem a disposição de poder tocar essa agenda. Nós temos repetido isso de maneira reiterada desde quando assumimos a Câmara dos Deputados, e agora eu penso que chegou a hora do governo entender qual é a agenda que é possível para o governo propor ao Congresso do ponto de vista desses ajustes. Quando você me pergunta se o governo não está fazendo o dever de casa, na nossa avaliação o governo precisa, além das medidas que tem fazido chegar à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, tem também que apresentar junto dessas medidas o mínimo dever de casa do ponto de vista do corte de gastos. É isso que eu penso que está faltando ao governo e que agora eles têm a oportunidade, diante dessas últimas medidas que foram extremamente mal recebidas no Congresso, no setor produtivo, de poder alinhar uma agenda que seja boa para o nosso país. Da forma que está, não dá para aprovar, presidente? Olha, eu sinto que os líderes com quem eu tenho conversado, com os parlamentares, que todas as medidas que nós ajudamos a aprovar até aqui foram medidas importantes, mas praticamente em sua unanimidade nós tivemos medidas que visaram apenas o aumento da arrecadação. E o Congresso ajudou nessas medidas, o Congresso ajudou a aprovar. Mas está mais do que preciso para todos nós que não vai ser aumentando carga que vai se resolver o problema, porque nós temos um problema com o gasto. Então o problema não está no que se arrecada. Você pode aumentar a arrecadação o quanto você quiser. O problema é que você tem que controlar o que está saindo do outro lado. Esse é o grande debate que tem que ser feito. Ou nós controlamos o gasto, ou jamais nós teremos uma arrecadação suficiente para controlar as despesas que estão aumentando de maneira vertiginosa no nosso país. Presidente, a decisão do ministro Flávio Dino deixa o Congresso de mau humor para aprovar, para apreciar o pacote alternativo do IOF? Não, de maneira alguma. Eu acho que misturar a atuação do Supremo Tribunal Federal no momento em que nós estamos discutindo a política econômica do país na verdade, fazer uma associação que não cabe para o momento. O Supremo Tribunal Federal tem feito o seu trabalho, nós temos a tranquilidade com a execução do orçamento, fizemos as mudanças para trazer mais transparência, trazer previsibilidade, e o Congresso está muito tranquilo com relação ao orçamento. Não há nenhum mau humor com relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Presidente, assim, querendo ou não, a execução orçamentária está em ritmo mais lento esse ano, nesse começo do ano. Vários juízes têm falado isso. E tem falado que o senhor também não está satisfeito com isso. Isso já atrapalhou a vida do governo em outras gestões de outros presidentes da Câmara. Não atrapalha de novo? É importante registrar que nós tivemos um atraso na aprovação do orçamento desse ano. O orçamento só foi aprovado no final do mês de março e sancionado praticamente no final de abril. Então isso fez com que toda a execução ela fosse postergada. Então estamos sofrendo as consequências dessa aprovação tardia. E nós temos sim cobrado agilidade na execução, até porque o orçamento ele é impositivo em sua grande parte, é importante para o exercício parlamentar, as emendas elas são uma forma de se levar desenvolvimento, melhorias, infraestrutura para os lugares mais distantes do Brasil. Eu sou um defensor claro da atuação parlamentar no que diz respeito ao orçamento e tenho brigado muito para que essa execução ela possa ser agilizada dentro do possível e dentro do rigor da lei. É isso que nós temos feito, os parlamentares precisam sim executar, estamos praticamente no meio do ano e nenhuma emenda nossa chegou a ser empenhada ou paga. Então eu tenho cobrado nesse sentido, mas sem fazer condicionantes, até porque até esse momento, o Congresso foi extremamente colaborativo e correto com aquilo que chegou do governo em nossas casas. Presidente, como é que o senhor vê a adoção de pedágio por alguns ministérios para a aplicação das emendas parlamentares? Eu não estou sabendo desse pedágio. O Ministério do Esporte anunciou que vai ser 2%, o
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário também na casa de 4,5%, que fica dentro da pasta para a liberação das emendas parlamentares. Agora eu compreendi aqui. São taxas que ministérios, que a Caixa Econômica já cobra para a execução dos convênios. Olha, eu vejo que, na verdade, se nós pudéssemos não ter essas taxas, seria muito melhor, porque aquilo que você manda para o município deveria chegar em sua totalidade até a ponta, até o cidadão que mais precisa para poder receber um benefício de uma obra, de um custeio. Então, eu penso que cada vez mais, se pudéssemos enxugar esses custos, seria o melhor para todos. Amigos, nós vamos agora, a última pergunta ao deputado Hugo Mota, ou aos que estão aqui, dada a agenda que o deputado tem na sequência. A última pergunta, por favor. Presidente, o senhor tocou na revisão dos incentivos fiscais, que é uma pauta altamente visceral para o PT. E pediu, solicitou o apoio dos parlamentares e também da sociedade civil. O senhor acha possível de aprovar esse tipo de revisão neste ano, antes da eleição, como o senhor mesmo comentou? Olha, nessas últimas conversas que tivemos, se tem uma agenda que tem tido uma ampla convergência, é essa agenda de revisão dos incentivos fiscais do país. Porque todos reconhecem, todos os partidos, que está em um nível bastante elevado e que isso precisa ser revisto. Não só do ponto de vista do corte, mas do ponto de vista da eficiência desse gasto tributário. Então nós queremos não só avançar num corte, que pode ser feito de forma linear, pode ser feito de forma gradativa, nós vamos dentro do Congresso discutir e dialogar com o governo qual seria o melhor formato para o país, mas eu penso que além disso, nós temos que ter um sistema de reavaliação periódica acerca da eficácia desses incentivos que são distribuídos. Por exemplo, nós temos incentivos que são distribuídos pelo governo federal, pelos governos dos estados, pelas prefeituras, que não são checados depois de concedidos. E isso tem sido, na verdade, um peso que se acumula ano após ano e que agora nós estamos numa situação que o país não suporta mais. Então eu defendo não só o corte, como a revisão desses incentivos para garantir a sua eficiência.